batalhas da nossa mente. É algo que nós sentimos que hoje paralisa de uma forma constante a igreja. Romanos 12:2, o texto que eu acho que não deve haver culto, pelo menos que eu ministre, que não tenha este texto, não é? Porque sabem porquê, queridos? Porque foi o primeiro texto que falou diferente comigo, desde que eu me converti. Esta pulseira aqui, que eu tenho aqui, até foi um filho que me deu, filho do coração, e o que tem aqui escrito aqui é Romanos 12:2. Não tem o texto todo, porque não cabe, mas é o Romanos 12:2. Porque isso, e foi uma prenda que eu valorizo muito, sabem porquê, queridos? Porque eu nunca mais, desde que eu coloquei esta pulseira, eu nunca mais a tirei. Porque quando vem o dia, a situação, o pensamento, e eu relembro-me deste pensamento. E o que é que diz Romanos 12:2? Diz assim: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que é para que experimenteis qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se estiveres à vontade, baixa a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um domingo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já nós fizemos aqui para glorificar o Teu nome. Senhor, e que esta palavra também não fique atrás. Pai, eu declaro rema nos nossos corações, nas nossas mentes, e que nós possamos sair daqui completamente edificados. Que a Tua presença se manifeste, Deus, de uma forma tremenda em cada casa, em cada família aqui, no santo nome de Jesus. E a igreja diz... Sabem, queridos, eu acredito que a maioria das batalhas da nossa caminhada cristã não são aquelas que acontecem à nossa volta. As coisas que acontecem à nossa volta são situações que vão acontecer. Hoje aconteceram umas, por exemplo, agora aqui, nós tivemos as redes sociais não querem funcionar, o piano não quer funcionar, não sei o que lá, se calhar não sei o que é que aconteceu para tu sair de casa, ou foi o carro que avariou, ou furou o pneu, ou uma discussão com a mulher, ou qualquer coisa possa ter acontecido. Mas isso são as coisas circunstanciais que amanhã vão voltar a acontecer. Não tem como, o carro vai voltar a furar um pneu, o piano vai deixar de funcionar, a gente vai mais uma vez ter não vamos estar de acordo com a nossa esposa, mas o que muitas vezes vai e nos pauta a nossa vida cristã é exatamente aquilo que se passa dentro da nossa cabeça. Com essas coisas, quando avaria o carro, ou quando fura o pneu, ou quando eu discuto com a minha esposa, ou quando alguém me chama um nome, ou quando alguém me trata mal, ou quando alguém olha para mim de uma forma diferente, qual é a minha reação a essas coisas? Então, por isso é que eu digo que essas coisas estão à nossa volta, fazem parte da nossa vida, mas o que está dentro da nossa mente muitas vezes vai nos paralisar. Eu acredito que houveram aqui já pessoas que chegaram aqui, que sorriram um para o outro, que deram um abraço, que cantaram, levantaram as mãos e fizeram 30 mil coisas, mas dentro da mente está aí uma guerra que... Se calhar é só na minha, porque como sou meio doido, também pode ser só na minha. Mas quantas vezes se nós não bloquearmos a nossa mente a Cristo, queridos, a nossa mente viaja, mas viaja longe. E é isso, e é sobre este tema que hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. É na nossa mente que nascem a maior parte dos nossos medos, as suspeitas, as ofensas, as comparações, as distrações, através de mentiras que Satanás constantemente tenta plantar na nossa cabeça. Que nós muitas vezes chamamos de flechas, ou que a Bíblia nos identifica como flechas inflamadas do inimigo. E essas flechas, queridos, elas são lançadas, e se elas apanharem terreno fértil, elas vão florescer. Elas vão se manifestar. E muitas vezes manifestações que nós temos de algo que é exterior, está a nascer do interior daquela pessoa. Quantas vezes nós chegamos numa recepção de um organismo público qualquer e a gente chega lá e apanha lá um camarada ou uma senhora com uma cara, parece que toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga. Não tem nada a ver contigo, não é o diabo que te anda a perseguir, não, é a senhora ou o senhor que não estão bem naquele dia. Só que nós muitas vezes pegamos nessas situações e achamos que Satanás anda-me a perseguir. Não, ele não está a perseguir a ti, ele está a perseguir aquela pessoa que está lá sentada. Só que nós, como na nossa mente vamos aceitando essas coisas, e é isso que ele quer que nós aceitemos, é que nós pensemos que o mundo inteiro conspira contra nós, que só os outros têm direito às coisas e nós não, e isso são armas que Satanás coloca na nossa mente para nos deixar não viver aquilo que nós devíamos viver.
Muitas vezes o diabo não precisa de criar nenhuma tempestade, nem algo muito grande. Basta lançar a flecha no sítio certo, no pensamento exatamente naquela área que te preocupa e deixar-te tu fazeres o teu resto. Ele não precisa nem de te ajudar, porque a nossa mente, pelo menos a minha mente, é uma maravilha. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que este verso que Paulo nos ensina de Romanos 12, que devemos transformar, renovar, ser transformados pela renovação da nossa mente, e em Filipenses 2, no capítulo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outras versões dizem: tende em vós o mesmo modo de pensar. Este sentimento que nos está a trazer aqui é aquilo que nós pensamos sobre as situações que nos estão a nosso redor. Não é exatamente aquilo que está a acontecer. Porque, primeiro, queridos, a nossa luta não é contra a carne, é contra... Só que a gente muitas vezes fica ofendido porque o irmãozinho me chamou um nome, ou que me falou mal de mim, ou que... Diz, não é a pessoa, é que está por trás daquilo. Então, nós temos que avaliar que nós temos o pensamento, ter um pensamento como Cristo. Se Cristo tivesse desviado para o lado, queridos, uma coisa eu te digo, ele não tinha chegado à cruz. Se ele tivesse olhado para o lado, se ele tivesse olhado para as circunstâncias, se ele tivesse olhado para aquilo que falavam dele, se ele tivesse olhado para quem o abandonou, queridos, ele não tinha chegado à cruz. Então é muito importante nós termos esta noção. A pergunta desta manhã é muito simples: quem está a governar os teus pensamentos? Esta é a pergunta da manhã. Sabes uma coisa, querido? A voz que tu mais alimentares vai ser essa que vai tomar conta da tua vida. A voz que tu mais ouvires é a que vai dominar aquilo que tu és, aquilo que tu fazes e aquilo que os outros veem que tu és. Então hoje é sobre exatamente isso que eu quero falar e com certeza usar vários exemplos bíblicos. Primeiro, quando a nossa mente cria um mundo paralelo. Sabem que nós temos um poder de criar um mundo que é só nosso. É um mundo que não tem nada a ver com aquilo que nos rodeia, só que nós vamos sendo absorvidos por pensamentos, sentimentos, que depois vão trazer coisas que a gente pensa que as pessoas pensam alguma coisa de nós, querem mal de nós, e não tem nada a ver com isso. Tem algo que eu coloquei na minha mente, que alimentei aquilo, e eu próprio criei um mundo paralelo. Vou dar um exemplo de um camarada que criou um mundo paralelo. 1 Samuel, capítulo 18, no verso 7, diz assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saúl feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagraram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Daquele dia em diante, Saúl nunca mais viu Davi com os mesmos olhos. Que isso foi uma canção de festejo. Mas a partir deste dia, o Saúl é um dos exemplos mais claros de quem perdeu uma batalha na sua mente. Quando Davi vence de Golias, como o povo celebra, as mulheres cantam, Saúl tinha ferido os seus milhares e Davi os seus 10 milhares, e aquele cântico entrou como uma seta na mente de Saúl, e a partir daquele momento ele começou a olhar para Davi de uma forma completamente diferente. Queridos, e o mais interessante é que se nós lermos toda a história de Davi continuou a ser o mesmo homem. Davi continuou a ser um homem fiel, um homem humilde, um homem obediente, um homem respeitador. Mas Saúl já não conseguiu ver isso com clareza. Primeiro veio a comparação, depois veio a inveja, por fim, a seguir a suspeita, e por fim passou a acreditar que Davi queria o seu trono. E isso nunca aconteceu no coração de Davi. E muitas vezes nós enfrentamos as coisas aqui, queridos, exatamente neste sentido. O problema é que essa não verdade, que o Saúl cria um mundo paralelo na sua cabeça. Então ele
passou a interpretar tudo como uma ameaça. Se Davi tocava a harpa era uma ameaça, se Davi ia para a batalha era uma ameaça, se Davi estava ali era uma ameaça, se Davi olhava para ele era uma ameaça. Não, queridos, Davi não era uma ameaça. Davi era alguém que estava ao lado dele, pronto para ser fiel até à morte. E nós temos a prova que Davi teve hipótese de o matar e não o quis. Porque Davi sabia, sabem qual é que era o grande problema? É que Davi sabia quem Saul era. O problema é que Saul não sabia quem ele próprio era. Porque ele criou um mundo paralelo, ou seja, toda a gente reconhecia Saul como um rei, nunca teve em causa o reinado de Saul perante as pessoas, teve a ver que é uma pessoa que realmente era mais querida, se calhar até porque, não sei se era ou não, se Davi era um sanguíneo que chegava e toda a gente gosta dele porque ele era o gajo que se ria. E se calhar Saul era um carrancudo e a malta não se ria tanto para ele. Mas com isso não tira a certeza daquilo quem ele é ou não é. Nós temos que ver que não é porque as pessoas têm, ou criamos mais apatia que as pessoas reconheçam mais ou não o nosso valor ou aquilo que nós somos. Nós temos é que ter a certeza e a nossa identidade tem que estar bem firmada naquilo que nós realmente somos. Então, muitas vezes, querido, muita gente pode querer colocar em causa a minha posição. Mas a minha posição foi Deus que deu. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem quem me colocou aqui. Vocês entendem? Então eu sei, se a minha esposa me disser assim, tu és um mau marido. Não, não sou um mau marido. E às vezes numa discussão de casal, e entrando num casal, ou numa discussão entre pais e filhos, queridos, nós somos acusados às vezes assim, porque a gente está nervoso e diz coisas que não deve. Depois, o coração está cheio. Não, às vezes é mentira de Satanás que usa a nossa boca para nos atingir de uma forma tremenda. Mas se eu tiver a convicção que eu sou um camarada, que eu sou um bom pai e que eu sou um bom marido, desculpem lá, a gente sabe o que é que a gente faz. Então, o grande problema disso é que nós muitas vezes deixamos a nossa mente divagar e quem passa, e como Saul faz, cria esse mundo paralelo e é isso muitas vezes que nos afasta do que realmente deveríamos viver. Amém, amém? Quantas pessoas vivem hoje desta maneira? Interpretam um silêncio como uma rejeição, interpretam uma mensagem com o coração delas. Queridos, eu digo sempre uma coisa a toda a gente: há assuntos que eu não falo por mensagem. Há pessoas que às vezes podem querer mandar mensagem, esse assunto a gente fala pessoalmente. Porque eu tenho que estar a ver o teu olho. Eu tenho que estar a ver qual é o tom que tu estás a usar. Eu tenho que estar a sentir qual é... Porque uma mensagem, sabes como é que nós interpretamos a mensagem do outro? Com o nosso coração. E então a gente, como tem o nosso coração já está, não está, é como Davi, como Saul. Ele já tinha um ciúminho de Davi. Ele tinha ciúme de Davi. Sabem porquê? Porque este camarada é que matou o outro. Este camarada é que foi lá e à frente. Não foi Saul porque foi lá. Foi ele. E aquilo deve ter começado ali a pensar, este gajo. E ainda por cima, o pessoal foi dizer que o gajo é que fez. E ele agora já não gosta de mim. Não tem nada a ver, queridos. E nós muitas vezes começamos a interpretar mensagens que nos mandam com o coração que nós estamos. O tom que é colocado naquela mensagem é o tom que nós tivemos na nossa mente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Interpretar uma chamada de atenção como um ataque pessoal. Tu podes ter aquilo que eu te digo. Queridos, nós temos que... Quem é que me está a dar essa chamada de atenção? Há duas maneiras de nós reagirmos às coisas. Nós tivemos aqui o Sérgio. Vocês conhecem o Sérgio. O Sérgio é nosso obreiro. Ele prega aqui algumas vezes aqui, mesmo hoje vai ministrar à tarde. E é uma das pregações aí, que eu ouvi a pregação dele, e no dia a seguir, quando eu mandei uma mensagem e disse: Sérgio, meu filho, tens de ter cuidado, porque o que tu disseste ali, a Bíblia diz ao contrário. Eu percebi o teu pensamento, mas a igreja toda pode não ter percebido. A reação do Sérgio foi só uma: obrigado, meu pai. Tens razão. É que eu tinha pensado por este ponto de vista, mas visto como tu me estás a ter, tens razão. Porque ele sabe que eu não estou a tirar o lugar dele. Porque se eu quiser tirar o lugar dele, eu não o meto a pregar. É simples assim, queridos. Se eu tiver alguma coisa contra o Sérgio, ou se eu achar que ele não é capacitado, eu digo: não, a partir de agora não prega, está tudo certo.
Eu sou o pastor, eu é que mando. Mas eu prefiro ter pessoas que estão à minha volta, onde nós podemos crescer juntos. Eu agradeço, se eu disser alguma coisa que não é bíblica, eu agradeço que o Sérgio chegue ao fim e me diga: pastor, olha, tu disseste isto e assim, mas olha que a Bíblia diz ao contrário. Ele diz: está calado, seu incircunciso. Não, queridos. Eu disse: certeza que eu disse isso? Também eu vou ouvir. Porque hoje a gente está tudo gravado, a gente ouve. Entendem o que eu quero dizer? Então é assim, ele pode levar isto como um pastor é muito... Não, queridos, ele agradeceu e compreendeu, porque ele vê, os olhos dele, para mim, é como um pastor. Vocês entendem? Porque ele sabe que ele não quer o mal dele. Se eu quisesse o mal dele, eu não o punha aqui. Nem ele dava tudo aquilo que ele deu para ele fazer. Só que muitas pessoas levam isso, eu não posso ser criticado de coisas. E a gente depois começa a fazer comparações com os outros. Que é aí que Satanás faz a festa. Amém? Interpretam uma decisão como uma perseguição, criam conversas nas suas próprias mentes que nunca aconteceram e criam cenários nas mentes que também nunca aconteceram. Há pessoas que criam cenários na cabeça deles, que eu podia dar 1000 exemplos de coisas que já aconteceram, de atitudes que eu tive, que pessoas pensaram que eu fiz uma coisa, não, nada a ver, eles conseguiram ir longe, que eu nem sei onde é que eles foram, nada a ver. Eu nunca pensei, as pessoas que eu nunca pensei nisso, meu. Só que Satanás sabe exatamente aquilo que ele quer alimentar na tua mente para que tu te percas. Então esses mundos paralelos que nós muitas vezes criamos dentro do nosso coração é muito perigoso, querido. E o mais perigoso destes mundos paralelos, neste mundo imaginário, é que depois de algum tempo nós começamos a acreditar nas nossas próprias imaginações, como se fossem verdades absolutas. E às vezes o camarada lá do outro lado não está nem aí, ele nem se lembra que não olhou para ti naquele dia quando tu chegaste e que não te cumprimentou. O gajo nem te viu. Só que tu chegas aqui, já viste? O gajo agora já nem me fala, estás a ver? Já nem me fala. Meu, o gajo nem te viu. E se tu tiveres, e sabem qual é o grande problema? É que se nós formos verdadeiros cristãos, a gente chega ao pé da pessoa e diz assim: olha, não me falaste porquê? Mas não. Porque é isso que Satanás não quer. Então a gente vive naquele mundo paralelo e depois vai contaminar mais 2 ou 3, porque a gente nunca consegue ir sozinhos para essas coisas. Já viste? Olha eles ali, eles estão a coisa. Viste como é que o pastor olhou para mim quando ele estava a pregar? Então nós temos que ter muito cuidado com este mundo paralelo. Porque este mundo paralelo que tu muitas vezes criamos dentro da nossa cabeça, sabes o que é que ele vai te fazer? Vai bloquear o teu ministério. Amém? Amém, igreja? Amém. Queridos, a Bíblia em Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque é dele que vêm as fontes da vida. E o coração não é este coração que bombeia sangue. É o coração da nossa mente, das nossas ideias. Então guarda. Uma mente que não é governada por Cristo começa a ser governada pela imaginação, pela suspeita e principalmente pelas emoções. Nós deixamos de ter a razão e passamos a viver pela emoção. E quando isso acontece, é meio caminho andado para nós não chegarmos muito longe. Amém, amém? Segundo ponto, quando o medo engana a mente. Quer dizer, é maravilhoso. Até eu fiquei admirado com aquilo que Deus me disse. Há uma história, está lá em Juízes 7, que é a história, começa um pouquinho antes, mas continua o desenvolvimento em Juízes 7, que é a história de Gideão. Quem já ouviu falar na história de Gideão? Quem não ouviu, possa ler. É fixe, é uma história bem interessante. Então, nós temos que ver que é uma história que, quando nós começamos a ler esta história, vemos algo impressionante. Primeiro, Deus reduz o exército de Israel, mais ou menos 32 mil pessoas, apenas para 300 homens. Humanamente falando, não havia hipótese qualquer de vitória contra este exército, que não era só dos midianitas, porque junto com os midianitas estavam os amalequitas e estava o restante povo do Oriente, diz-nos a Bíblia, e a Bíblia ainda nos diz que eles cobriam um vale inteiro como um bando de gafanhotos. Então quem já viu um bando de gafanhotos, eles nunca andam só 2 ou 3, eles andam milhares de gafanhotos. Então nós estamos a falar aqui em milhares de soldados contra quantos? 300. Porque foi esse cenário
que Deus quis arranjar para que toda a honra e toda a glória fosse dada para ele. Mas naquela noite, queridos, Gedeão desce por ordem de Deus ao arraial dos midianitas e houve um certo homem a contar um sonho. E a interpretação desse sonho por outro homem foi a seguinte, está lá em Juízes, no capítulo 7, no verso 14, e diz assim: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Ou seja, o camarada teve um sonho, contou ao outro camarada o sonho que ele teve, e o outro camarada teve uma interpretação daquele sonho e minou aquela malta toda a dizer que Gedeão vinha aí com um exército enorme. E sabem o que é que acontece? Reparem aqui, os inimigos já estavam derrotados nas suas mentes, mesmo antes de serem derrotados no campo da batalha. Quando os 300 homens, que vão em 3 grupos, 100, devia ser 100 em cada um, digo eu, que a Bíblia não nos diz isso, tocaram as trombetas, quebraram cântaros e levantaram tochas, os midianitas entram em pânico, há uma confusão geral, eles começam-se a matar uns aos outros, começam a fugir, começam tal, e 300 gajos vencem. E estes 300 homens conseguem vencer todo este povo. E sabem onde é que eles o venceram? Na mente. E muitas vezes isso acontece connosco, queridos. O medo criou uma realidade paralela. Então, como a gente ficou com medo, a gente viu, começou a ver, e ainda por cima eles gritam, né, que eles quando vão por Gedeão e por Deus e por Gedeão, qualquer coisa assim, e eles, não, estás a ver, começaram e confusão geral, foi tudo embora, uma tal coisa, foi tudo preso, e eles, 300 camaradas, ganharam esta malta toda. Porque o medo, muitas vezes, acontece exatamente a mesma coisa connosco. E é assim exatamente que o inimigo trabalha muitas vezes connosco. A diferença é que aqui que foi Deus que deu a estratégia. Mas o inimigo nas nossas vidas de hoje faz exatamente a mesma coisa. O que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Ele diz: não vais conseguir. Não tens capacitação. Deus já não te ouve. O teu casamento, a tua família, já não tem solução. O teu ministério acabou. Ninguém se importa contigo. O pastor não gosta de ti. E estes mundos, estes medos, são pensamentos que parecem verdadeiros quando entram na nossa mente, só que estes pensamentos, a maior parte das vezes, não vêm de Deus. E há um livro de Joyce Meyer que se chama-se Campos de Batalhas da Mente. Quem puder comprar e ler, leia. É maravilhoso. A gente começa a ler ali aquilo e a gente começa a se identificar em tanta coisa. E há uma coisa que nós sabemos, é que o diabo veio para... Ainda bem que vocês sabem, vocês são crentes. Para aqueles que não sabem, a gente vai repetir. Vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos o quê? Mas não é uma vida qualquer, queridos. É uma vida e uma vida de abundância. Então, se nós aprendermos, queridos, a levar os nossos pensamentos cativos no sítio certo, muitas coisas deixam de fazer efeito. São pensamentos que parecem que são verdadeiros, mas não são. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 5, ele afirma que devemos levar cativo todo o pensamento aonde? A obediência de Cristo. É isso que nós devemos levar. Há coisas que, se nós esmiuçarmos aqui, queridos, nós passamos esta semana por algumas situações que a gente pensa assim: nada a ver. Nada a ver. A gente entra e o diabo, depois, quando ele apanha, ele vai e começa a brincar com os teus sentimentos de uma forma doida. E quando dás por isso, tu já estás completamente embrulhado dentro da tua cabeça. E deixamos de realmente perceber que nós somos cristãos, filhos e filhas de Deus, que nós deixamos de perceber qual é realmente quem nós somos nele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora perguntar a minha pergunta para ti: Deus tem sido contigo? Deixa-me dizer mais uma coisa. Nem todo o pensamento merece crédito, queridos. Nem tudo o que sentimos é verdade.
E nem tudo o que imaginamos vem de Deus. Há coisas que não vêm de Deus. Queridos, há certos pensamentos que chegam na minha mente e eu repreendo e cancelo na autoridade do nome de Jesus na hora. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser abalroados por Deus. E Satanás muitas vezes sabe vir de uma forma muito subtil. Eu contei, já que alguns de vocês já sabem. Se só sabem, vão ouvir outra vez. Que é assim que é bom. Eu e Deus, quando eu estive aí numa fase da minha caminhada, quando eu me converti, que eu e Deus era massa. Deus é massa. Deus é... Então Deus sabia que eu gostava de fumar um cigarrinho a seguir ao almoço. E Deus é bom ou não é? Então, se Deus é bom, porque é que eu não posso fumar um cigarrinho a seguir ao almoço? Então eu e ele, a gente conversou os dois. E eu disse: Deus, se for de ti, se não tiver mal, hoje a seguir ao almoço, o meu colega, quando terminar o almoço, vai-me oferecer um cigarro. E eu sei que foste tu que me deste. A gente foi almoçar, bebe o cafezinho, e o que é que acontece? Camarada, queres? Deus é bom. Maravilhoso. E eu fumei aquele cigarro, feliz da vida, porque foi Deus que me deu. Depois fui desmascarado, não tenho tempo para contar a história toda, mas um dia deste eu conto. Mas fui desmascarado de uma forma vergonhosa. E fui liberto, Satanás foi apanhado, e eu segui a minha vida. 2 anos depois, eu mudei de empresa. Estava numa empresa, mudei para outra empresa. Aí 2 anos e meio depois, eu estava num almoço de colegas, de grupo, e estávamos a comer um bom almoço. E quando vem o café, e vem um pensamento na minha cabeça que diz assim, que fala assim comigo. Diz assim: agora um cigarrinho ia saber mesmo muito bem. Porquê? Porque estava num ambiente, estava depois do coisa, e o cigarro. E eu, quando aquilo veio, eu só disse no meu espírito: arreda Satanás. Eu não fumava há 2 anos e meio, queridos. E quando eu digo isso, digo na minha mente, e passou, a gente sai e tal, bebe o café, a gente desce, que era um restaurante que ficava na parte de cima, a gente chegou cá abaixo, meus colegas todos, e de repente, do nada, um fulano vem de coisa direito a mim, quem fumava começou a acender o cigarro, ele mete um maço assim, mete um cigarro assim para fora, como a gente oferece cigarro aos outros, era assim, né? Depois assim, e só olha no meu olho e diz-me assim: queres? E eu disse: não, eu não fumo. E ele olhou na minha cara, olhou para o cigarro, olhou para a minha cara, disse: parece que estou parvo. Tu estás a dizer, tu nunca te vi fumar? Disse: não, é normal. E pronto, e aquilo passou. Agora repara, porque sabes uma coisa, Satanás só sabe aquilo que tu lhe dizes. Ele não sabe aquilo que tu pensas na tua mente. Só que ele tem um privilégio, é que a gente diz-lhe muita coisa. Como a gente diz-lhe muita coisa, ele sabe exatamente onde é que tem que te atingir. Como eu naquele dia não disse nada, só pensei, porque estava num grupo de mais ou menos 12 ou 14 amigos, eu só pensei: arreda Satanás. Este pensamento não vem de ti. Ele por ele já está. Se feta, agora dou-lhe o cigarrinho e o gajo vai dizer que Deus é bom. Só que ele estava com o meu pensamento cativo onde? Em Cristo. Eu disse: o meu colega ficou, eu vi nele, o que é que eu estou a fazer? O gajo nunca me tinha visto fumar. Mas se eu estivesse lá em cima, quando veio aquele pensamentozinho, se eu tivesse o pensamento do outro gajo, de há 2 anos e meio atrás, do Deus é bom, que é meu amigo e dá-me aquilo que eu gosto, eu tinha: Senhor, para ser assim, já passaram 2 anos, para ser assim alguém tem que me oferecer. E o que é que vinha a fazer? Satanás vinha com a bandeira aqui. E eu ia dizer: Deus é bom. Só que sabem qual é a diferença? É que Deus é bom, só que o diabo não presta. Amém? Então que nós tenhamos essa noção exata, queridos. Nem todo o pensamento merece crédito. Há coisas que vêm na tua cabeça e tu tens de dizer: como é que eu venho um pensamento a dizer que o meu pastor não gosta de mim? É estúpido. Se ele não gosta de mim, o gajo é do diabo. Vou-me embora desta igreja. Se eu estou numa igreja que o pastor não gosta de mim, eu vou-me embora. O gajo é do capeta, porque eu tenho que amar as pessoas. A responsabilidade que eu tenho pela tua vida, mesmo tu que não falas comigo, só tu disseste que eu sou da MCI, a minha responsabilidade é orar por ti. Eu não vou orar mais pelo Rubens e pela Isamara do que eu vou orar por aquele irmão ali, provido de cabelo, que eu não sei nem o nome dele.
Eu não sei o nome dele, mas ele está aqui já, pelo menos a segunda vez a terceira vez, que teve nos 2 cultos a semana passada e ele está aqui outra vez. Quando eu faço, Senhor, abençoa a tua igreja, não é abençoa o Rubens e Isamara. Abençoa a tua igreja, guarda a família deles, guarda os seus entrar, guarda o sair, guarda. A igreja não é o 1 nem 2. Então não para com essas tretas da mania da perseguição. O pastor não tem que gostar de ti, o pastor tem uma responsabilidade. Para já eu tenho que amar toda a gente. Agora eu não tenho que conviver com toda a gente. Mas o meu papel de eu proteger a vida espiritual da minha igreja é o meu papel. Não é o teu papel. Amém, igreja? Então nós temos que pôr isso na nossa cabeça. Não deixes que a tua mente perca essa batalha. Amém, amém? E agora podíamos dar mais exemplos, mas agora eu quero dar um bom exemplo. Terceiro exemplo, que é o terceiro ponto. Jesus venceu primeiro na sua mente. Se há um texto que revela onde começa a verdadeira batalha espiritual, é o relato da tentação de Jesus, que está lá descrito também em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11. Depois vocês vão ler, que não temos tempo para ler isto tudo. Mas já vamos aqui recapitular. Depois de Jesus ter sido batizado, a gente fala muitas vezes nisso aqui, o céu se abre e de Pai, o Deus, diz: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. É conduzido por quem? Então deixa-me dizer uma coisa, há desertos nas tuas vidas que o diabo não tem nada a ver com isso, ok? Ok? Nem sempre que tu estás no deserto foi o diabo que te colocou lá. Se calhar um dia foi Deus que te lá pôs para ver como é que tu vais reagir. Para tu cresceres um pouquinho mais. Então nós temos que começar por estas coisas práticas. Existem desertos que é o próprio Deus que nos coloca lá para nos fortalecer para aquilo que vem a seguir. E quando Jesus vai ao deserto, sabem o que é que veio a seguir? O princípio do seu ministério. Foi a partir dali que Jesus começou a fazer tudo o que ele fez aqui nesta terra. Mas primeiro ele foi ser tratado e viver de uma forma dependente. Então deixa-me dizer, durante 40 dias, Jesus jejuou sem comer e estava fisicamente debilitado, e é precisamente neste momento que Satanás apareceu. O diabo nunca vai desperdiçar uma oportunidade. Ele sabe que é quando nós estamos cansados, desanimados, frustrados, magoados, ofendidos, desiludidos, que a nossa mente fica muito mais vulnerável para as suas investidas. Foi assim com Elias, foi assim com Pedro, foi assim com Jonas e foi assim com tantos outros homens da Bíblia. Satanás sabe exatamente o dia, a hora, o momento que ele te vai lançar uma seta para que tu desfaleças. E geralmente ele nunca te vai dar nada que tu não desejas. Ele vai te dar sempre qualquer coisa que tu queres. Amém, igreja? Então, mas reparem uma coisa, Satanás não começou por atacar Jesus no seu físico. Ele ataca na sua mente. Porque a primeira batalha, nunca, como eu vos disse, nunca é na parte de fora, nunca é no exterior, é sempre no interior. E a primeira tentação que é dirigida é que à sua identidade e à sua necessidade. Então Jesus teve fome. E ele vai fazer o quê? Vai-lhe dar pão. Ou ele não foi dar pão, ele foi arranjar uma saída para que Jesus tivesse pão. Da forma dele. Mas a primeira ataque que ele faz, ataca-o na sua identidade. Ele diz: se tu és filho de, transforma esta pedra em pão. Então ele, muitas vezes que Satanás faz é exatamente isso. Ele vai nos querer atacar na nossa identidade para ele saber o quê? Se tu tens convicção daquilo que tu andas a pregar, daquilo que tu andas a ouvir e daquilo que tu andas a viver. Porque não basta vir aqui ao domingo e levantar a mão e dizer que eu sou crente. Isto não é bastante para dizer que tu és crente. O que mostra que tu és crente é a forma que tu vives de segunda a sexta-feira lá em casa. No teu trabalho. No ambiente onde tu te relacionas. Aí é que a malta vai perceber se tu és crente ou não és crente. Então a tua identidade está completamente sendo colocada em causa em todas as atitudes que tu fazes. Se tu és um empregado, se fores um mau empregado, tu não és um bom gajo bom de caráter cristão, filho. Se tu és um patrão e não és um bom patrão, é exatamente a mesma coisa. Então nós temos que começar a chamar muitas vezes as razões para nós. Mas como Jesus era o cara, ele sabia muito bem quem ele era, e o que é que ele faz? Quer dizer, é maravilhoso. É maravilhoso. O que é que Satanás neste momento quer?
Ele está a dizer, usa o teu poder, usa a tua influência para satisfazer as tuas necessidades. Porque é que estás à espera? Jesus podia fazê-lo? Jesus podia fazê-lo? Jesus tinha poder para o fazer? Mas não fez. Porque o problema não era transformar as pedras em pão. O problema era agir fora da vontade do seu Pai. E muitas vezes é isso que nós fazemos. E com isso Jesus responde muito. Uma palavra muito simples. Nem que foi, eu sou filho de Deus. Não, ele diz, está escrito. Sabes o que é que isto quer dizer? É que Jesus acredita na Bíblia. Jesus combateu Satanás não com a sua autoridade de filho, mas com a palavra do Pai. Está escrito. Ele não discutiu com o diabo, ele não entrou em debate, não tentou provar nunca que era filho de Deus, simplesmente respondeu, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Só que nós, queridos, o nosso problema muitas vezes é que a gente não sabe o que é que está escrito. E como a gente não sabe o que está escrito, a gente vai com o quê? Com a nossa opinião, alguma coisa que eu ouvi, algum pensamento do mundo hoje em dia. Nós temos que aprender, queridos, como igreja, a ler a Bíblia diariamente. Eu próprio, queridos, eu faço um esforço, é um esforço muito. Há dias que eu tenho que me esforçar para eu ler a Bíblia, porque a gente vive num mundo doido. Já aconteceu 2, 3 vezes que eu escrevo lá na meditação, já leste a Bíblia ontem? E muitas vezes não é porque eu não li a Bíblia, é porque eu não li aquele trecho da Bíblia. Mas mesmo assim é importante nós lermos a palavra de Deus diariamente. Porque ela que nos vai abrir os nossos horizontes. E não venham com essa treta. Sabes quem me diz, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, sabes o que é que me estás a dizer? O que eu ouço no meu ouvido. E estás-me a dizer, pastor, eu não quero ler a Bíblia. Não estou bem para isso. Então, muitas vezes, maior parte das vezes, 99% das vezes que nós perdemos para Satanás é porque nós não lemos a Bíblia. Porque é aqui que está. Jesus, ele não combateu Satanás com nada, ele bateu Satanás com está escrito. E foi escrito por homens, queridos. Pois há aquelas, mas a Bíblia foi escrita, queridos. Foi escrito por homens inspirados por Deus. Então, está escrito, então eu vou viver. Então eu vou fazer. E só assim a gente consegue fugir de Satanás. Amém, amém? Segunda tentação, Jesus levou-o ao pináculo do templo. Para quem não sabe o que é o pináculo, se vocês quando forem a Israel, vai haver uma viagem a Israel no próximo ano. Quem quiser ir, vá, porque é maravilhoso. O pináculo, nós temos as muralhas à volta da cidade de Jerusalém, e a muralha, o ponto mais alto da muralha de Jerusalém é exatamente ali que é o pináculo. E é muito engraçado a gente estar a ver ali, a gente perceber que foi dali que Satanás mandou Jesus se mandar lá para baixo. Então, quando nós entramos e vemos isso, a estratégia dele muda. E como é que muda? Agora Satanás, como sua astúcia, o que é que ele diz? Começa a frase como, porque está escrito. A segunda tentação, está escrito, então vou-te apanhar. Porque está escrito. Mas é um porque está escrito fora do contexto. E é importante nós percebermos uma coisa, o diabo conhece a Bíblia muito mais do que muitos crentes. Ele sabe tudo, onde é que está tudo, ele sabe a Bíblia muito mais do que muito crente. A diferença é que ele usa a Bíblia para seu belo proveito e para alcançar aquilo que ele deseja. E infelizmente nos dias de hoje, nós vemos o quê? Muitas vezes a mesma coisa, malta. É a gente ver camaradas a usar a Bíblia, contextos fora de contextos, para justificar um pretexto. Hoje em dia nós temos gente que, por aí, no mundo cristão, que usam a Bíblia de uma forma deturpada. Sabem porquê? Como a malta não lê a Bíblia, é fácil deturpar a palavra. Mas quando nós meditamos na palavra como a Bíblia nos ensina, e quando nós ainda por cima meditamos na palavra acompanhados pelo Espírito Santo, queridos, pode vir o capeta de querer enganar com a Bíblia, porque ele não vai ser capaz. Foi exatamente isto que aqui aconteceu. Ok? Porque Satanás vem com aquele verso, porque está escrito, e Jesus faz o quê? Volta a responder, mas também está escrito.
Que lição extraordinária. Que não tentará o homem, seu Deus. Então nós não... E a Bíblia nunca se desdiz em lado nenhum, queridos. Não há uma vez que a Bíblia diz faz e na outra vez que a Bíblia diz não faz. Se a situação for igual, onde é para fazer e onde não é para fazer, não é para fazer. Então é essas coisas, é isso que nós temos que ter. Então deixa-me dizer, não vale a pena, não é o bastante tu conheceres um versículo isolado. Não chega para combater Satanás. Tu até podes convencer um irmão ou dois, mas para combater Satanás, na sua essência, na tua mente, não basta só tu saberes um versículo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse não chega, queridos. Sabes porquê? Porque depois se tiver a faltar qualquer coisa e alguém te perguntar, então não te faltará, não está-te a faltar isto, e tu ficas logo a bater mal porque já não sabes o que é que há de responder. Ou tu próprio, quando te faltar qualquer coisa, já não tens um verso para combater aquilo. E é isso que nós temos que atender, que aqui a grande segredo está na palavra. É preciso conhecer o coração de Deus revelado em toda a palavra. Isso só vai ser possível quando houver comunhão com o Espírito Santo. Não te esqueças que o Espírito Santo, queridos, que é muito importante, o Espírito Santo acompanhou Jesus ao deserto. Eu não creio que o Espírito Santo chegou lá, levou Jesus para o deserto, agora ficas aí, agora durante 40 dias que eu agora vou tomar uns copos, depois venho cá buscar. O Espírito Santo habita connosco, queridos. É Ele que está ao nosso lado. E quando o Espírito Santo entra, queridos, mesmo quando vem o dia difícil, mesmo quando vem uma situação difícil, mesmo quando vem alguém cheio de teologia, a simplicidade do Evangelho vem, o Espírito Santo sussurra no teu ouvido, sopra e diz-lhe assim, e tu dizes e aquilo cai por terra toda a mentira de Satanás. Então nós temos que ser homens, queridos, cada dia mais. Depois, queridos, nós temos que ver que esta parte do Espírito Santo é importantíssima. Então o que eu vos quero dizer é, nós defendemos-nos com o Espírito Santo, defendemos-nos com a palavra, cheios da presença do Espírito Santo. Porque quem está com a palavra e cheio do Espírito Santo, garantidamente a tua mente está blindada ao nosso Deus. Amém, igreja? Depois vem a terceira tentação. Satanás, deixa-me dizer uma coisa, ele não vai desistir. Ele vai tentar. Mas tu manteres firme, vai dar certo. E foi o que aconteceu aqui. Quando vem a terceira tentação, Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo que ele via e disse que lhes daria se Jesus o adorasse. Queridos, era uma proposta aliciante. Era uma proposta para muitos. Uau! A promessa que Satanás diz é, olha, é a glória sem cruz. É a coroa sem sofrimento. É um reino sem a obediência. Era um caminho de facilidade e de engano. E muitas vezes nós vamos atrás dessas coisas, queridos. Muitas vezes nós queremos passar pela facilidade, não queremos passar pela dificuldade e não temos a firmeza. E quantas vezes o inimigo continua a fazer o mesmo e a mesma proposta nos dias de hoje? Compromete só um bocadinho os teus valores. É só um bocadinho, para ninguém vê. Ninguém sabe. É só, o que é que tem a ver? Deixa de ser fundamentalista. Os tempos são outros. E a malta vai. Sabem, queridos, na igreja, como pastor, quer dizer, eu passo constantemente por este tipo de cenas. Pastor, se a gente for chamar a atenção, ele vai embora da igreja. Filho, vai embora da igreja, mas nós não vamos corromper valores. Então é importante, queridos, vocês conhecerem o vosso pastor, conhecerem a identidade verdadeira dos vossos pastores, para vocês serem fiéis perante a vossa igreja. O Sérgio, um dia deste, ele foi-me acompanhar numa viagem, e há um camarada que chegou ao pé do Sérgio e foi dizer assim, o pastor disse que era para tu fazeres assim, assim, assim. O Sérgio olhou na cara dele e disse assim, o pastor disse isso? E o gajo disse. O que é que o Sérgio fez? Fez o que o gajo disse? Vocês acham que o Sérgio fez o que o gajo disse?
E porquê é que ele não fez? Porque ele conhece o pastor dele. E o que é que ele fez? Veio ter com o pastor dele. Olha, tu disseste isto assim, assim, mandaste fazer assim, isso e eu? E ele disse, eu sabia. Mas se calhar se fosse muitos de vocês tinham feito, porque a pessoa que lhe foi dizer isso também tinha um cargo. Só que ele conhece o pastor dele. Não só o pastor aqui do púlpito, como o pastor na casa dele e na minha casa e nos anos todos que ele me tem acompanhado. Então essa coisa do pastor disse, que o pastor fez. Se tu fores dizer, se tu me vieres dizer assim, eu vi a pastora dentro do carro com um gajo, lá não sei que lá onde, eu vou achar que é mentira. Eu vou achar que é mentira. Posso não achar, ela pode estar no carro do Sérgio e está tudo certo. Agora se me vieres assim, eu vi a pastora dentro de um carro, estava aos beijos lá, um gajo, eu disse, não, isso é mentira. Isso é mentira. Vocês estão a entender a importância? E quando eu não estou a falar que vocês todos têm que me conhecer como o Sérgio me conhece. Eu estou-te a dizer é que tu tens que conhecer a Deus muito mais do que aquilo que tu conheces. Porque quando vier aquelas coisas que não são de Deus, eu sei dizer, não, isto não é... Não, Jesus não fazia isso. Jesus não dizia isso. E essa é a grande diferença, queridos. Mas o que é que nós vemos aqui pela terceira vez? Retira-te, Satanás, porque está escrito mais uma vez. Autoridade, mas com quê? Palavra. Não foi, sai daqui, senão dou-te um enxerto da porrada. Sai daqui, porque senão vou-me embora da igreja. Sai daqui. Não. E assim, retira-te, Satanás, porque está escrito. E nós podemos ver aqui uma coisa, que acontece algo maravilhoso no verso a seguir. No verso de Mateus 4:11 diz assim, com isto deixou o diabo e eis que os anjos vieram e o serviram. Temos de ser firmes, malta. Os anjos vão te servir se tu te mantiveres firme. Vai chegar um momento que o Satanás vai dizer, não vale a pena, vou-me embora. Não vale a pena, este gajo não me vai dar, eu vou-me embora. E é esse papel que nós temos que fazer. E é por isso que Paulo escreve lá em Filipenses 2:5, como já lemos, tendo em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E esse pensamento tem que blindar a nossa mente, queridos. Nós temos que saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E saber, na verdade, na essência, quem nós servimos. E posso ouvir um amém? E por último, que já estamos a ficar tarde, queria aqui dar uma pergunta. Depois disto tudo o que ouviste, a pergunta é, quem domina a tua mente? Saúl perdeu porque deixou que a inveja ocupasse a sua mente. Os medianitas e o restante povo perderam porque deixaram que o medo dominasse os seus pensamentos. Mas Jesus venceu porque nunca permitiu que a mentira tivesse mais autoridade do que a palavra de Deus. Temos 3 exemplos maravilhosos. E é aqui que nós percebemos que a nossa vida nunca será maior do que a nossa mente. Aquilo que alimentamos nos pensamentos, na nossa mente, acaba por se refletir onde, queridos? Nas nossas palavras, nas nossas decisões, nas nossas atitudes e, por fim, no nosso destino. Sabes quem é o principal culpado de tu teres a vida como tu tens hoje? E não estou a dizer que nem é boa nem é má. É que o culpado de teres a vida como tu tens hoje, sabes quem é? És tu próprio, queridos. Não é o teu pastor, não é o teu esposo, não é o teu filho, não é o diabo, não, és tu. Porque as nossas atitudes geram consequências. E isso é fácil de nós alertarmos isso. E é por isso é que a pergunta continua. Quem é que tu tens escolhido ouvir? Queridos, todos os dias nós ouvimos muitas vozes na nossa mente. E muitas vezes nesse mundo paralelo. A voz do medo, a voz da culpa, a voz da ansiedade, da comparação, a voz da rejeição, a voz da amargura, a voz da traição. Mas também existe uma voz que podemos dar prioridade sobre todas essas vozes. E essa voz é a voz de Deus, através da sua palavra. Porque Deus nunca te vai dizer nada que não esteja na palavra. Tu podes andar aqui a querer descobrir muitas... Querido, Deus
sabe todas as coisas, já criou todas as coisas. E Ele vai nos levantando o véu de vez em quando, para a gente saber e sentir mais um bocadinho. Para já, se Ele nos desse tudo ao mesmo tempo, a gente ia ser abalroados e íamos ficar logo pela nascença. Se alguém me dissesse que ser pastor eu tinha que pagar o preço que eu paguei até hoje, eu não queria, quando lá estava atrás. Quando eu comecei o meu ministério, se me dizem que tudo aquilo que eu tenho que fazer e passar para chegar onde eu cheguei, eu dizia logo não, aqui está bom. Empresa, 10 anos de trabalho, carrinho da empresa, telefone, ordenado ao fim do mês, seguro para a malta toda, férias 3 vezes por ano, aqui está maravilhoso. Era o melhor do mundo, era o melhor cobrador, recebi prémios de várias vezes do melhor vendedor. Estava lá no sítio maravilhoso, queridos. Só que depois há uma palavra que é chamado. E todos nós temos um chamado. Não é para ser pastores, mas todos nós temos um chamado. Para fazer qualquer coisa no reino de Deus. Amém, igreja? Há pessoas que vivem presas há anos. Não porque Satanás seja demasiado forte, porque ele não é. Deixa-me dizer uma coisa, Satanás já perdeu, queridos. Ele sabe o seu fim. Ele sabe exatamente para onde é que ele vai. E o que ele quer é que tu vás com ele, só isso. Mas ele sabe que já perdeu. E é por isso que nós somos mais que vencedores. Porque aqueles que conhecem Jesus na sua identidade, na sua essência, na sua verdade, naquilo que Ele nos promete, a gente sabe, eu já venci. Eu sou mais que vencedor. Mas não é aqui, queridos. Agora aqui eu vou passar por cenas como todo belo ser humano passa. Mas lá, já está vencido. Satanás já tem o fim lá dele. Olha, sabem uma coisa? Eu cada dia quero ter mais a certeza. Qual é o fim de Satanás e qual é o fim do Fernando? E o fim de Satanás é no largo de enxofre e o fim do Fernando é sentado num trono cheio de pedras cavejadas a usufruir da presença do meu Deus. É isso que eu quero. Não, eu só quero entrar lá na porta, lá ao longe. Não, eu quero estar lá ao pé dele. Quanto mais ao pé, lá, bem sentadinho, com ar-condicionado, se tiver calor. Quero estar lá confortável. Comer a primeira parte da comida que vem. Quando aqueles que lá atrás depois vão chupar o osso ou comer as peles. Eu não, eu vou comer o naco. Vou escolher, não, hoje que é picanha. E é para isso que eu luto todos os dias, queridos. É para isso que eu luto. Há 18 anos e vou continuar a lutar enquanto tiver a torneira aberta do meu oxigênio. Quando ele fechar a torneira, pois aí já vou. Amém, igreja? Então há pessoas que vivem presas nisso, mas Satanás não é tão forte assim. Há um pensamento alimentado, queridos, vai se transformar numa imaginação. Essa imaginação alimentada vai se transformar numa convicção. E essa convicção alimentada vai se tornar na realidade da tua vida. E há coisas que tu estás a viver que só vives porque tu fizeste um mundo paralelo na tua cabeça. E tu não podes ter esse mundo paralelo. Tu tens de ter a tua mente cativa a Cristo. Fixada naquilo. Como é que Jesus fazia? O que é que Ele iria dizer? É isso que eu faço. E aquilo tudo que eu faço primeiramente para Jesus. Nesta manhã aqui eu estou a pregar para Ele. Primeiro é para Ele. Amém, igreja? Como os irmãos estiveram aqui a servir a manhã inteira. Façam isso, não façam para o pastor Fernando, não façam para o teu... Não, faz para Jesus. Faz com excelência, com dignidade. Não alimentes mundos paralelos. Foi exatamente isso que aconteceu com Saúl. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos outros. Querido, Saúl, ninguém queria roubar o reino. Ele começou por perder uma batalha na sua mente e com isso veio tudo o resto. E é por isso que Paulo nos alerta, lá no texto que nós lemos em Romanos 2:2, nós transformarmos e renovar, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Reparem, que Deus não diz apenas para mudar os nossos comportamentos. Ele diz para renovar a nossa mente. Porque quando Deus muda a mente, os comportamentos também vão mudar. Se a tua mente for levada cativa a Cristo, há certas coisas que tu já não vais mais fazer. Há certas coisas que tu já não vais mais pensar. Mas nós temos que blindar a nossa mente aos pensamentos de Cristo, queridos.
Eu acredito que muitos de vocês estão aqui a ouvir esta palavra e muitos vão ouvir esta palavra mais tarde no Spotify, numa rede social, mas existem aqui pessoas que travam diariamente batalhas dentro da sua cabeça. Na sua mente há pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, pensamentos de medo, pensamentos de condenação, quer dizer, pensamentos a realidades paralelas, nada a ver. Então hoje é dia de nós mergulharmos na verdadeira realidade que é Cristo. Mas eu quero dizer-te mais uma coisa nesta manhã: nem tudo o que passa pela tua cabeça merece ficar no teu coração. Há coisas que vêm na minha mente que eu simplesmente quero arrancar, eu não quero ficar com isto. Há pensamentos que não devem nem sequer ser analisados. Devem ser rejeitados no momento, como eu vos falei de um simples cigarro. Naquele momento eu rejeitei na minha mente, eu disse, está a ré de Satanás. E quando o cigarro veio, eu disse, não quero. É uma coisa simples, mas que tem muito poder. E esse é o poder transformador do Evangelho na vida de todos nós. Amém, família? Sabem, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nunca conversou com a tentação. Ele nunca negociou com Satanás. Ele nunca disse, eu vou pensar no assunto. Ele respondeu imediatamente, está escrito. Com a palavra. Com a palavra. E é por isso que Tiago deixa-nos uma ordem continua muito atual e que nós todos deveríamos pensar nela. Tiago, no capítulo 4, no verso 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, resisti ao, e ele. Reparem mais uma vez nesta ordem. Primeiro, sujeita-te a Deus, depois resiste ao diabo e o resultado é que ele vai fugir. Faz esta equação comigo. Sabem o que é que esta equação faz? É obediência mais perseverança e santidade vai ser igual a conquista. A tua obediência a Deus, na perseverança, na presença de Deus e com a moldar a tua vida e tu tornas a tua vida de santidade, não tem como tu seres um derrotado. Tu vais ser um vencedor. Então, o que nós vemos aqui nesta equação é algo maravilhoso. Mas na geração de crentes, muitos crentes que hoje vivem por esse mundo fora, sabem qual é? Invertemos esta ordem, queridos. E o resultado é que vemos muita gente a fazer o quê? Sujeito ao diabo. Nós temos muita gente no nosso meio, aqui em Torres Vedras não, porque aqui vocês foram todos escolhidos para virem para aqui todos, porque são os melhores que existem. Mas das outras igrejas todas que existem aí no mundo, há um monte de malta, o que é que eles fazem? Eles sujeitam Satanás e fazem o quê? Resistem a Deus. A gente inverte este capítulo, este versículo. Então eu faço o quê? Eu sujeito-me às cenas de Satanás, eu resisto à palavra de Deus. Não é bem assim. Não, isso era lá no Velho Testamento. E o que é que vai acontecer? Sento-me todas as tardes a beber um cafezinho com o capitão para ele alimentar o meu ouvido. Porquê? Porque eu não me sujeitei a Deus e não resisti. Não, eu não bebo cafés contigo, pá. Satanás, quando chega, pede mim e diz, não, eu não te dou confiança, não bebo café contigo, não me sento na tua mesa. Não quero. E é isso que nós todos devíamos fazer, queridos. Só que muitas vezes nós vivemos uma vida, queridos, às vezes somos crentes anos a ano, passa ano atrás de ano, passa ano atrás de ano, e o que é que vai acontecer? Sempre a mesma coisa. Porquê? Porque nós continuamos a sujeitar a Satanás e a resistir a Deus. E não pode ser, queridos. Hoje é dia de mudança na tua casa. Quer autoridade? Uma igreja que quer autoridade sem obediência, quer vitória sem santidade, santidade sem abandono de práticas que desagradam a Deus, e quer libertação sem submissão. E quando Jesus nos mostra um caminho no deserto, Ele sujeitou-se completamente a Deus Pai,
E porque estava sujeito a Deus Pai, ele pôde resistir ao diabo. E porque ele resistiu ao diabo, o diabo fugiu dele e ele foi alimentado. É simples assim. E é exatamente este caminho que Deus continua a chamar-nos para nós percorrermos.